Meus pais disseram: "Você tem até amanhã para tirar todas as coisas do seu quarto. Agora ele será do nosso verdadeiro orgulho. Seu irmão. Você pode dormir no porão." Eu ri e disse: "Ok, sem problemas, só preciso mostrar uma coisa. Para vocês." Quando peguei os documentos da casa, eles ficaram em choque. Eu nunca imaginei que um dia minha vida viraria de cabeça para baixo em um piscar de olhos. Meu nome é Rafael, tenho 24 anos, e até aquele momento, vivia com meus pais na casa onde cresci. A relação com minha família sempre foi, no mínimo, complicada, mas com o tempo aprendi a lidar com as idiosincrasias deles. E é claro que meu irmão, Bruno, sempre foi a principal fonte de problemas. Bruno é 2 anos mais velho que eu. Mas, ao contrário de mim, ele nunca pareceu se importar, muito em seguir as regras. Desde a adolescência, ele se metia em encrenca, trazendo vergonha para os nossos pais. O pior de tudo foi quando ele foi preso por dirigir bêbado, logo depois de completar 21 anos. Aquilo foi o ápice. Bruno passou 2 anos na prisão, e desde então qualquer tentativa de reabilitação que ele fez foi mínima. Após a sua soltura, a expectativa era que ele mudasse. Mas não. Bruno voltou do presídio com a mesma atitude arrogante, sem se importar com as consequências de seus atos. Para os meus pais, ele ainda era o filho perfeito, o mais velho, aquele que poderia ser tudo o que eles sonhavam, se só fizesse o esforço. Eu, por outro lado, sempre fui o filho invisível, aquele que nunca dava trabalho, mas também nunca chamava atenção. Acontece que tudo mudou naquele dia. Eu estava voltando da faculdade quando recebi uma ligação de minha mãe. Ela estava séria, algo não estava certo. Quando cheguei em casa, fui surpreendido com um cenário que nunca imaginei. Meus pais estavam ali, na sala, esperando por mim. "Rafael", minha mãe começou. "Seu quarto não será mais seu." Fiquei em silêncio. Aquilo parecia um pesadelo. "Você tem até amanhã para tirar todas as suas coisas de lá. Agora, o quarto será do nosso verdadeiro orgulho, seu irmão. Você pode dormir no porão." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu irmão, o mesmo que havia causado tantos problemas para a família, que tinha a vida destruída por suas escolhas, agora tinha mais privilégios do que eu? Eu olhei para os meus pais, esperando alguma explicação que fizesse sentido, mas eles apenas me encararam com aquele olhar de quem espera que você aceite tudo sem questionar. Mas eu não era mais criança. Eu não iria deixar isso passar em branco. "Ok", disse eu, tentando manter a calma. "Sem problemas. Só preciso mostrar uma coisa para vocês." Eu me levantei, fui até o meu quarto e peguei os documentos da casa. Sabia que o momento certo de mostrar a eles estava chegando. Meus pais não disseram nada quando peguei os documentos. Eles ficaram ali, me observando. Provavelmente pensando que eu estava simplesmente fazendo um último gesto de resistência antes de ceder. Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Com os documentos em mãos, caminhei de volta para a sala, onde estavam sentados, esperando que eu concordasse em mudar para o porão. Minha mãe tentou falar novamente, com aquele tom de quem achava que já tinha decidido tudo. "Rafael, eu realmente não sei o que está acontecendo com você, mas isso não é uma opção. Bruno está de volta, e ele vai ocupar o quarto dele, porque, afinal, ele é o primogênito, o filho que nós sempre esperávamos." Eu olhei para ela, sem responder, e então entreguei os documentos na mesa com calma. "Você sabia, mãe? Você sabia de tudo isso?" perguntei. Ela olhou para os papéis que estavam diante dela, tentando entender. Meu pai estava quieto, como sempre, esperando que as coisas se resolvessem sozinhas, mas não seria tão fácil desta vez. "Esses documentos são da casa, o que significa que eu sou o proprietário agora, não você nem o Bruno", continuei, com a voz mais firme. "Esses papéis dizem que esta casa é minha. Eu comprei ela no meu nome." A expressão de surpresa no rosto de minha mãe foi algo indescritível. Ela olhou para meu pai, e ambos ficaram em silêncio, sem saber como reagir. O quarto de Bruno, que era o que eles achavam que agora seria ocupado por ele, estava prestes a ser deixado de lado. Não apenas o quarto, mas toda a ideia de autoridade sobre a minha vida estava prestes a desmoronar. "Você comprou a casa?" Meu pai finalmente falou, mas sua voz estava cheia de incredulidade. "Sim, eu fiz", respondi, com um sorriso discreto. "Desde que vocês decidiram que Bruno teria mais direitos sobre minha vida, eu comecei a poupar e investir. Agora, a casa é minha. Eu sou o verdadeiro dono. E como podem ver, ele não tem mais nenhum direito sobre este lugar." Minha mãe estava atônita, olhando para mim com um misto de raiva e vergonha. Você está nos desrespeitando?" "Desrespeitar?", falei, ainda com calma. "Desrespeitar foi o que vocês fizeram comigo todos esses anos. Sempre colocaram as expectativas em Bruno, mesmo quando ele me tratava como se eu fosse um intruso, na própria casa." Meu pai não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A ideia de que eu fosse capaz de fazer algo tão significativo, tão independente, parecia fora de cogitação para ele. Mas, antes que ele pudesse dizer algo, minha mãe se levantou, e com uma expressão de fúria misturada com impotência, ela gritou: "Você não pode fazer isso! Não pode simplesmente tomar a nossa casa!" Eu olhei para ela, finalmente sentindo um certo alívio, sabendo que a carta que eu tinha guardado para o momento certo finalmente tinha sido jogada. Agora, não. Havia mais volta. "Eu posso e eu fiz", disse com firmeza. Parte 2. Os minutos seguintes foram pesados, como se o ar na sala tivesse se tornado mais denso.
Meus pais ficaram em silêncio, processando as palavras que acabaram de ouvir. Eu, por outro lado, estava começando a sentir uma mistura de alívio e ansiedade. A verdade estava à tona, e agora não havia mais como voltar atrás. Minha mãe olhou para os documentos com uma expressão que oscilava entre o choque e a raiva. Ela parecia procurar uma explicação para o que estava vendo, talvez uma maneira de contestar tudo aquilo. Mas não havia mais espaço para discussão. A casa estava no meu nome, e nada poderia mudar isso. Isso é absurdo, minha mãe finalmente falou, quebrando o silêncio. Você comprou a casa sem nos contar? Como pôde fazer isso com a gente, Rafael? Somos seus pais. Devíamos ter sido os primeiros a saber. Eu sabia que estava ferindo os sentimentos deles, mas não sentia culpa. Eles nunca se preocuparam em me envolver nas decisões da família. Sempre foi sobre o que Bruno queria, o que Bruno precisava. Nunca sobre o que eu desejava ou precisava. Então, naquele momento, não sentia mais nada além de uma sensação de justiça. Eu não deveria ter contado antes? Perguntei, tentando manter a calma. Depois de tudo o que vocês fizeram, eu decidi tomar minhas próprias decisões. Decidi que a minha vida não seria mais controlada por vocês. Meu pai, que até aquele momento estava quieto, finalmente falou. Sua voz estava tensa, mas ainda havia uma tentativa de manter a autoridade. Você não entende, Rafael. A nossa casa, nosso lar, isso é algo que deve ser mantido dentro da família. Não importa o que tenha acontecido com Bruno, ele ainda é o nosso filho. Ele precisa de um lugar para viver. Eu ri, não porque achava graça, mas porque finalmente percebi o quanto eles estavam cegos pela ideia de que Bruno, o filho problemático, ainda era a prioridade. Precisando de um lugar para viver, ele teve 2 chances. E quando saiu da prisão, vocês abriram os braços como se ele fosse um santo. Eu não preciso mais ser o eterno plano B. Minha mãe se levantou abruptamente, como se estivesse prestes a explodir, mas logo parou. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas também de vergonha. Ela parecia perceber, pela primeira vez, o quanto a situação estava fora de controle. Você está nos humilhando, Rafael, ela disse, a voz trêmula. Este não é o filho em quem eu investi tantos anos. A senhora nunca me viu como filho. Sempre foi sobre o Bruno. Agora ele está de volta, e vocês estão dispostos a abrir mão de tudo para agradá-lo, respondi sem hesitar. O silêncio se fez novamente. Meu pai levantou-se, mas antes de sair da sala, ele me olhou com um olhar que misturava frustração e impotência. Vamos conversar sobre isso mais tarde, ele disse. Por enquanto, você está fazendo isso mais difícil do que precisa ser. Ele saiu, deixando minha mãe ainda de pé, encarando a mesa, sem saber o que fazer. Eu, por minha vez, me sentei no sofá, tentando digerir a intensidade da situação. Eu sabia que isso era apenas o começo. Eu não tinha ideia de como as coisas iriam se desenrolar, mas o que estava claro é que a dinâmica da nossa família mudaria para sempre, e de alguma forma, eu sentia que estava finalmente no controle. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa emocional. Eu esperava que meus pais reagissem, mas não da forma como aconteceu. Eles estavam completamente desorientados. Minha mãe, geralmente a pessoa que sempre sabia o que fazer, agora parecia perdida, sem saber como lidar com a nova realidade. Meu pai, por outro lado, se isolou ainda mais, evitando falar sobre o que aconteceu. Ele não me encarava mais da mesma forma, como se eu fosse um estranho em casa. Bruno, claro, não demorou a aparecer. Ele havia passado a última semana na casa de uns amigos, mas, ao saber da situação, apareceu sem aviso, decidido a tomar o que achava que ainda lhe pertencia. O que ele não esperava era que a casa agora não fosse mais nossa, mas minha. Quando ele entrou na sala e viu os documentos sobre a mesa, seu rosto se contorceu em confusão e raiva. O que é isso? Ele perguntou, apontando para os papéis. Isso é o que você perdeu, Bruno, respondi mantendo a calma. Agora, a casa é minha. E o quarto que você estava esperando também. Bruno ficou em silêncio por um momento, absorvendo o impacto da notícia. Era visível que ele não queria acreditar. Por anos ele havia sido tratado como a prioridade da família, e agora, sem aviso, ele estava sendo colocado de lado. Eu podia ver a frustração crescendo em seu rosto, mas ao mesmo tempo, havia algo mais. Uma ponta de medo. Você não pode fazer isso, Rafael. Isso não é justo. Ele gritou, tentando manter a postura, mas falhando. Eu sou o filho mais velho. Eu sou o que sempre esteve aqui. Não, você é o filho que passou 2 anos na prisão e ainda não aprendeu a responsabilidade, respondi. Você pode ser o mais velho, mas isso não te dá o direito de destruir a vida de todos ao seu redor. Ele me olhou com raiva, como se estivesse procurando uma brecha na conversa, algo que pudesse usar contra mim. Mas, como eu sabia, não havia mais volta. Bruno não estava mais no controle. Não dessa vez. Minha mãe entrou na sala logo depois e, ao ver a situação, se aproximou de Bruno tentando acalmá-lo. Bruno, querido, nós não esperávamos que isso acontecesse assim. Nós não sabíamos... Não sabiam? Ou não quiseram saber? Perguntei, interrompendo. Vocês preferiram se agarrar à ideia de que Bruno era a única esperança da família. E olhem agora, como ele está agindo. Bruno ficou quieto por um momento, olhando para o chão, como se estivesse tentando processar tudo o que estava acontecendo. Então, ele levantou a cabeça e me encarou. Isso não vai acabar bem para você, Rafael, ele disse.
A voz agora mais baixa, ameaçadora. Eu sabia que ele não era uma pessoa de grandes ações, mas a ameaça estava ali, pairando, no ar. Eu apenas respirei fundo e respondi: não importa o que aconteça, Bruno. Já tomei minha decisão e agora sou eu quem está no controle. A partir daquele momento, tudo mudou. A relação que eu tinha com meus pais, e especialmente com Bruno, nunca mais seria a mesma. Eu sabia que tinha criado uma divisão irreparável. Não que eu me importasse. Eu estava finalmente no controle da minha vida, mas o custo disso seria alto. Parte 3. As coisas entre mim e meus pais não melhoraram nos dias seguintes. Pelo contrário, o ambiente dentro de casa parecia ainda mais tenso. Minha mãe evitava falar comigo, preferindo ficar em silêncio, como se isso fosse resolver a situação. Meu pai, como sempre, se trancou em seu mundo de indiferença, buscando consolar Bruno, mas sem saber realmente o que fazer. Bruno, por sua vez, não deixou de tentar pressionar. Ele começou a passar mais tempo na minha frente, fazendo ameaças veladas. E eu sabia que ele estava apenas tentando encontrar uma maneira de me fazer ceder. Era como se ele estivesse dizendo: você pode ter a casa, mas ainda sou o seu irmão. Você nunca vai me vencer. Eu sabia que as coisas estavam prestes a tomar um rumo perigoso, mas por um momento, pensei que talvez eu tivesse errado em provocar. Tanto. Eu estava colocando a minha família contra mim. E por mais que tivesse meus motivos, isso estava me consumindo emocionalmente. Mas, quando olhei para a situação de forma mais clara, percebi que a única maneira de seguir em frente era manter minha decisão firme. Eu já tinha escolhido o meu caminho, e não ia voltar atrás. No entanto, havia uma noite que se destacava. Foi quando, após mais uma tentativa de Bruno de invadir minha casa para recuperar o que achava ser seu, o confronto finalmente aconteceu. Bruno chegou completamente alterado, com a voz tremendo de raiva. Eu não vou permitir que você fique... Contudo, Rafael! Ele gritou, avançando na minha direção. Eu sou o filho mais velho. A casa sempre foi minha. Você acha que pode me tirar tudo? Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. O peso das palavras dele, a forma como ele me desrespeitava, como se fosse o dono da minha vida, me atingiu com uma intensidade que eu não esperava. Eu sempre fui o bom filho, sempre fui o responsável. Mas ele, Bruno, sempre foi tratado como o centro das atenções, o filho que podia cometer erros sem sofrer as consequências. Eu respirei fundo, tentando me manter calmo. Bruno, não vai ser dessa forma. Você não vai me intimidar mais. Eu tomei a minha decisão. Ele se aproximou ainda mais e a tensão era palpável. Minha mãe apareceu na porta, gritando para que parássemos, mas já era tarde demais. A atmosfera estava carregada demais para voltar atrás. Foi quando, de repente, meu pai entrou na sala. Ele estava calado até então, mas, ao ver a briga tomar proporções ainda maiores, decidiu intervir. Chega! Ele gritou, finalmente levantando a voz. Eu não sei mais o que fazer com vocês dois, mas o que está acontecendo aqui não é o que nós construímos como família. Eu errei, eu sei, mas isso não pode acabar assim. Eu fiz escolhas erradas, e agora vejo que as consequências estão sobre nós. Eu sou o responsável por tudo isso. Aquele momento foi um divisor de águas. Eu nunca havia visto meu pai tão vulnerável, tão disposto a assumir que ele falhou. Era como se toda a estrutura da nossa família estivesse desmoronando diante de mim. E de alguma forma, aquilo me fez sentir uma mistura de raiva e compaixão. Raiva pela maneira como ele sempre tratou minhas decisões. Compaixão porque, no fundo, eu sabia que ele estava apenas tentando proteger a família à sua maneira, mesmo que estivesse fazendo isso de forma errada. Eu sei que você está certo, disse Bruno, a voz trêmula. Eu errei. Eu sei que não sou mais o mesmo depois da prisão, mas você nunca me deu uma chance. Nunca me deu uma oportunidade de fazer as coisas certas. Eu olhei para ele, agora com um olhar mais calmo, mais firme. Você sempre teve chances, Bruno. Sempre. Mas você escolheu jogar tudo fora. E agora, a única coisa que me resta é seguir em frente. Eu não posso mais carregar os erros dos outros. A vida vai ser o que eu fizer dela. A conversa não teve um final feliz, mas pra mim foi o início de uma nova fase. Eu sabia que não seria fácil lidar com a minha família depois disso, mas algo dentro de mim estava em paz. Eu havia tomado o controle da minha vida e estava pronto para seguir em frente, independentemente das consequências. Nos dias seguintes ao confronto, eu refleti sobre tudo o que acontecera. A raiva, a frustração, a tensão, tudo aquilo estava me consumindo mais do que eu imaginava. Eu passei noites em claro, me perguntando se realmente estava fazendo a coisa certa. Por um momento até duvidei da minha decisão, me perguntando se não estava sendo precipitado demais. Mas no fundo, eu sabia que precisava seguir em frente. A verdade era que, por mais que eu tivesse lutado, por mais que eu tivesse tentado ser o filho ideal, eu nunca seria suficiente para meus pais. Bruno, por mais que fosse um desastre, sempre foi o centro das atenções da família. Eu nunca pude competir com isso. Eles simplesmente não me viam da mesma maneira. Foi então que eu tomei uma decisão radical, uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu olhei para aquela casa, para todos os momentos que passei ali, e percebi que ela já não significava mais nada para mim. Eu tinha investido tanto tempo tentando agradar meus pais, tentando ser o filho perfeito, que havia esquecido de mim mesmo. Então decidi dar a casa para meus pais e meu irmão. Não porque eu queria agradá-los ou fazer algum tipo de sacrifício heróico, mas porque eu sabia que aquilo era a única maneira de realmente seguir em frente. Eu não precisava deles. Não mais.
Eu não precisava da aprovação deles, nem do afeto que eles nunca souberam me dar. Fui até o escritório e assinei os papéis, transferindo a casa para o nome deles. Eu sabia que, ao fazer isso, estava deixando para trás a imagem da família perfeita que eu sempre imaginei ter. Mas, ao mesmo tempo, estava ganhando algo muito mais valioso: minha liberdade. Quando entreguei os papéis a eles, a reação foi a esperada. Meu pai, visivelmente surpreso, ficou em silêncio, enquanto minha mãe apenas olhou para mim com uma expressão vazia, como se não soubesse o que pensar. Bruno, por outro lado, parecia mais confuso do que nunca, sem saber como reagir a algo tão inesperado. Você está fazendo isso? Meu pai perguntou sem acreditar no que via. Sim, respondi calmamente. Eu não quero mais viver assim. Eu não preciso da casa, não preciso da aprovação de vocês. Estou dando a vocês o que querem, porque é o que vocês sempre desejaram. Bruno tentou falar, mas eu apenas o interrompi, percebendo que nada do que eu dissesse faria diferença. Eu não preciso de nada disso. Eu só preciso de mim mesmo. Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. A sensação de finalmente estar no controle da minha vida foi indescritível. Eu sabia que o que eu estava fazendo era um passo grande, um passo que mudaria tudo, mas de certa forma, parecia o passo mais simples que eu poderia dar. Eu já estava cansado de lutar por algo que não valia a pena. Saí da casa sem olhar para trás, sem hesitar. Eu sabia que estava fazendo a escolha certa, e isso me deu uma paz que eu nunca tinha sentido antes. A partir daquele momento, minha vida seria minha. Eu seria responsável apenas por mim mesmo. Não demorou muito para que eu encontrasse um novo lugar para morar, um pequeno apartamento que me oferecia a liberdade que tanto almejava. E aos poucos, a dor e o ressentimento foram desaparecendo. Eu aprendi a me respeitar e a dar valor àquilo que realmente importava. Não mais o que os outros esperavam de mim, mas o que eu esperava de mim mesmo. Eu olhei para minha vida e percebi que, ao deixar para trás o que parecia ser a minha segurança, eu estava na verdade encontrando a minha verdadeira liberdade.